Vou proclamar a leitura que nos iluminará nesta noite de Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 16. Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 16. Acho que todo mundo sabe achar, quem tem a Bíblia, né? Nós não falamos número de páginas. Página, não, é pelos versículos, pelos capítulos, né? Dizendo o nome do evangelista. No primeiro dia dos ázimos, em que simulava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade e sair-vos-á ao encontro de um homem carregando um cântaro de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta, onde está a sala em que devo comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos. Partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhes havia dito e prepararam a Páscoa. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, você sabe o que é a Páscoa? O que nós celebramos na Páscoa? Eu estou dizendo dos cristãos católicos, porque temos a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus que eles celebram é a libertação do povo hebreu, judeu, do Egito, liderados por Moisés. Ainda hoje, os judeus celebram esta Páscoa. Antiga aliança, nós somos da nova aliança. O que nós celebramos na Páscoa, nós os católicos? Quem arrisca? Hein? A ressurreição, que mais? Então vamos lá, eu vou ajudá-los. A Páscoa dos cristãos, dos católicos, nós celebramos você não vai poder esquecer isso. Celebramos o mistério pascal de Cristo. Como é que se dá este mistério? Páscoa celebrada, que é o momento desta Páscoa aqui, onde Jesus vai instituir o mandamento novo. Lembram-se? Na Quinta-feira Santa. O mandamento novo, o sacerdócio, a Eucaristia e o lava-pés. Isso chama-se Páscoa celebrada. Quinta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, Páscoa dolorosa. É Páscoa.
dolorosa, o mistério na cruz. E no sábado, Páscoa gloriosa. Não vou falar da Semana Santa, que nós vamos celebrar daqui a pouco, depois de 40 dias, da Quaresma. Mas para dizer que a Páscoa dos cristãos católicos desdobram-se em 3 dias. Para você que é da renovação carismática, só ir na sexta-feira e não ir na quinta e nem ir no sábado, você não celebrou a Páscoa. Tem que se confessar. Eu vou só no sábado, porque é mais importante o sábado do que a sexta. Se você foi só no sábado, você não celebrou a Páscoa. Segunda-feira de Páscoa não vai ter confissão. Você vai ter que confessar na terça-feira. Temos que participar. Veja, quem está acostumada, na quinta-feira santa, o padre não dá a bênção final. Porque a sexta continua a quinta. Como é que o padre na sexta começa? Não tem missa, a sexta-feira santa. Ele começa em silêncio, entra e deita no chão e faz a oração. E também não dá bênção final. A bênção final vai dar no sábado santo, no final da vigília pascal. Esta é a Páscoa anual dos católicos. Agora eu vou falar da Páscoa semanal, se não Páscoa diária, que é a missa. Por que eu venho falar da missa? Eu creio que todos vocês aqui participam da missa. E é dever do católico participar da missa aos domingos. Eu não gosto desta palavra obrigação, mas é uma obrigação do católico. Eu prefiro ir no grupo de oração do que ir na missa. Tem alguma coisa errada aí, né? Porque a missa, seja qual padre for, não é? Mas nós celebramos aqui, o que é aqui para nós? Vou falar, não esqueçam, aqui é o Calvário. Aqui nós não estamos matando Jesus de novo. Ele já morreu uma vez por todas. Aqui nós atualizamos. Deu para entender? Nós não estamos aqui de novo crucificando Jesus. Ele foi crucificado uma vez por todas. Isso em grego fala-se ephapax. Jesus foi crucificado, morreu uma vez por todas. Agora, em todo o altar que se celebra a missa, nós estamos atualizando o Calvário. Ou seja, nós estamos atualizando a salvação de Jesus para o mundo. Nós estamos aqui no altar, na missa, não só na consagração, na missa inteira, aonde nós estamos, o centro. Por isso que a mesa do altar está no centro. Porque aqui nós atualizamos o mistério pascal de Cristo, sua vida, morte e ressurreição. Então agora eu começo a entender a missa. Não, eu vou direto no sacrário, né? Porque eu sei que ali está Jesus, eu não preciso da missa. Eu vou direto aqui.
Mas quem abastece aqui? Onde que se abastece as hóstias que estão aqui consagradas? O altar. O certo deveria ser, nós comungarmos das hóstias consagradas do altar. Não é o sacrário que vai abastecer o altar. Não deveria ser assim, mas acontece. Nós deveríamos comungar da hóstia do dia. Por exemplo, se eu estou aqui como padre, eu presidindo, eu tenho que comer a hóstia do dia. Tomai e comei. Ah, não tenho padre, então nós vamos usá-las, as hóstias consagradas do sacrário. Mas quem abastece o sacrário é o altar. Então nós que amamos a Jesus, nós temos que amar. Quando falamos Eucaristia, não é só amar a hóstia que eu vejo, que faz parte, não é? Ela é a espécie que precisa ter para a celebração da missa, tanto o pão como do vinho. Mas eu preciso amar a missa como inteiro. Por exemplo, onde se deve comungar? Na missa. A Eucaristia é o cume, vai dizer o Sacrosanto Concílio, documento do Vaticano II. A missa, a Eucaristia, quando fala Eucaristia, está falando missa. Não é só a hóstia sozinha, não. Por que falo hóstia sozinha? Porque para haver alimento para a alma, eu preciso unir a mesa da Eucaristia com a mesa da palavra de Deus, que nós chamamos de ambão. Alguém diz assim, padre, no encontro lá do Mater Domini, não falou isso não, só estou colocando como exemplo. No final do encontro a gente pode comungar? Não. Porque não é missa. Ah, mas nós estamos aqui no Espírito Santo, no fogo. Ótimo, claro. O Espírito Santo está aqui. Ah, mas nós vamos comungar no final do encontro? Nós não vamos comungar. Porque a Eucaristia, ela precisa se dar na missa. E os doentes que não podem participar da Eucaristia, assim os ministros vão levar. Como é que nasce o sacrário? Para guardar a reserva eucarística para os doentes, certo? Ah, mas padre, não vai ter uma missa no final do encontro da renovação. 3 dias, o padre não vai concluir a missa, com missa o encontro. Então vai fazer uma celebração da palavra. Porque para haver a comunhão, precisa de unir essas duas mesas, palavra e a mesa da Eucaristia. Deu para entender? Ou eu estou falando muito difícil? Não? Então a missa, ponto alto da vida dos cristãos. Mas eu não posso participar da missa no domingo. Participa da missa de dia de semana. Mas a missa do domingo é a mãe de todas as missas do dia de semana. Por exemplo, eu não posso ir ao domingo porque estou impedido devido doença, devido trabalho, devido, não sei, alguma atividade. Então você participa da missa durante a semana. Mas se posso participar da missa
No domingo, o domingo tem preferência. Nós temos pessoas aqui na cidade que participam da missa todos os dias. Padre, tem que participar todos os dias? Não é necessário. Obrigatório é a missa dominical. O padre precisa presidir ao menos uma missa diária, com o povo ou sem povo, por ser padre, né? Mas o fiel, né, vocês, não é obrigatório participar da missa todos os dias. E sim, obrigatório é a missa dominical. Nós não podemos trocar a missa pela quinta-feira, porque existe um costume popular muito saudável de nós nos reunirmos e como irmãos e irmãs para valorizar a Eucaristia na quinta-feira. Nossa cidade, a nossa paróquia São Vicente Ferrer, mais propriamente dita, nós temos adoração eucarística todos os dias. O que é a adoração? O que é mais importante? Adorar ou comungar? Né? A adoração, ela é continuação da missa. Se tem adoração, na hora que começa a missa, tem que tirar o Santíssimo. Não se pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Entendem? Ou uma coisa ou outra. Ah, padre, nós vamos fazer adoração a noite inteira. Sim, pode fazer adoração a noite inteira. Mas se tiver a missa, não é? Ah, mas estamos cansados, porque ficamos adorando na hora da missa, nós vamos dormir. Tá, então é melhor ir dormir, porque participar da missa, cansados, cansadas, não é? Com sono, e às vezes o padre falando algo que talvez não está agradando, não é? Aí você vai dormir mesmo, então vai dormir. Aquela missa valeu, porque toda missa vale. Mas eu não pude estar atento para que eu me alimentasse tanto da palavra como da Eucaristia, não é assim? A gente estava cansado, então, uma vez na aula, um padre viu que nós estávamos cochilando, alguns alunos como eu também, porque no seminário nós acordávamos 20 para 5, porque nós tínhamos aula, rezar, né? E depois ir para a faculdade, saímos cedo. Aí começávamos a cochilar, o padre só falava, aula de filosofia. Aí uma vez o padre disse, quem está com sono precisa de quê? E nós, dormir. Ele falou, então vai dormir. Aí nós fomos. Aí recebemos uma falta, né? Ele deu falta para nós, porque fomos dormir. Nosso povo acostumou os mais antigos. Quando eu falo os mais antigos, por quê? A missa era em latim, lembram-se? Talvez nós mais novos não lembramos que a missa era em latim e ninguém entendia o latim muitas vezes. Então o que se fazia na missa? O padre de costas começava a rezar o terço, né? E às vezes, aqui menos, mas em outros lugares, ainda tem gente que durante a missa reza terço. A missa não é o lugar de rezar o terço, né? Tem o horário da missa, tem o horário da adoração e tem o horário do terço. Na missa, a gente tem que prestar atenção,
na palavra proclamada. A primeira, né? A primeira ação é a liturgia da palavra. Então, quem vai proclamar a palavra deveria lê-la de uma forma que se entenda, que se prepare para que sua voz seja emprestada, né, para Deus e a pessoa trazer a palavra para dentro do seu coração, né? Às vezes nossas leituras da palavra de Deus, nas missas, às vezes necessário é que seja melhor preparada, né, para que nós não erremos na hora da proclamação e assim a palavra não seja equivocada. Então, quando eu venho aqui hoje para falar para vocês do valor da Santa Missa, porque, minha gente, nós recebemos graças. Eu não tenho receio de dizer que aqui a gente até perdoa pecados. Onde é que Jesus perdoou os pecados? Na cruz. Claro, ele deu a chave a Pedro. Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Nós vamos ao Padre pedir absolvição, porque eu preciso que a igreja me desligue do pecado. Então, como é que nós desligamos? Na absolvição, que o Padre vai estender a mão sobre a sua cabeça. Mas aqui neste sacrifício, também perdoa os pecados. Não foi na cruz que Jesus remiu os pecados do mundo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Tem uma frase na missa que entrou e nem é católica a pessoa que falou. Mas como, padre? Esta frase não foi um católico que disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada ou minha casa, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Nós, antes de comungarmos, nós rezamos isso em assembleia. Foi um pagão, não é? Quando Jesus, um centurião, ele ia na casa deste centurião curar um empregado. E ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas dize uma palavra e o meu empregado ficará curado. Então vejam, algumas pessoas se perguntam: será que eu sou digno de receber a comunhão? Ninguém é digno. Ninguém. Mas Ele nos dá esta dignidade de recebê-lo em alimento. Tem muita gente que deixa de comungar. Hoje eu não me sinto digno. Vou ficar sentado no banco, sentada. Briguei, não sei, fiquei com raiva, não mereço. Você não merece mesmo, gente. Ninguém merece. Você não comunga por... Aquela música também... Não tem uma música que diz assim: não comungo porque mereço. Não é assim? Pois eu sei, ó meu Senhor. Então você não comunga porque você merece. Você comunga porque Ele quer ir até você. Ele tem graças para você. A graça da Eucaristia. Né? Se o nosso povo soubesse a graça de receber Deus, não ia procurar tantas outras coisas, né? Outros lugares,
outros pastores, né? O que é graça? É de graça. Claro, eu não vou comungar na intenção de que ele tenha que resolver os meus problemas. Ah, Jesus, estou com um problema desse tamanho. Eu vou comungar para o Senhor me resolver. Não. Comunhão não é resolução de problemas. Ele vai te dar força para a gente resolver. Ele vai te dar força para você enfrentar a doença. Né? Ele vai te dar força para você enfrentar a crise. Porque sem Deus, olha, já está difícil. E com Ele, eu creio que a situação ela é... Porque uma coisa é você sofrer sozinha ou sozinho. E outra coisa é você saber que tem alguém do seu lado. Não é melhor assim? Saber que eu não estou sozinho ou sozinha, Deus está comigo. Então todas as pessoas deveriam comungar. Só não comunga quem está em pecado mortal. Quais são os pecados mortais? São todos os pecados relacionados aos 10 mandamentos. Se eu não amei a Deus sobre todas as coisas, então eu tenho que me confessar para comungar. Como é que eu vou comungar se eu não amei a Deus? Né? Eu matei. Não pode comungar antes de confessar. Padre, tem perdão? Tem. Claro que chegar no confessionário e dizer assim, eu matei alguém, tá certo? Tem perdão. Penitência, o padre vai dizer, eu diria, ou digo, vai precisar você, como penitência, entregar-se na primeira delegacia. Senão, não tem perdão. Padre, pequei em adultério. Eu tenho perdão? Tem. Para receber a comunhão, penitência, você tem que abandonar o adultério. Senão, não pode comungar. Né? Ah, não posso, padre. Ah, então não pode, comunga de outro jeito. Né? Não da forma ordinária. Porque para entrar em comunhão com Deus, tem a forma ordinária. Qual que é a forma ordinária? É a fila da comunhão na missa. E tem outras formas extraordinárias, que não são apenas a fila da comunhão. Mas o problema é que quando não pode entrar na fila da comunhão, a igreja me exclui, a igreja proíbe. Não, é que eu não estou na comunhão ordinária, então eu não vou entrar na fila. Não é a fila que me dá a salvação, gente. Né? Quantas pessoas comungam por tradição, porque comungava a avó, o vô, o pai, mas não se deixa transformar. Não é? A gente comunga sempre, sempre, sempre. A gente vai errar sempre, sempre, sempre. Mas temos que nos converter sempre, sempre, sempre. Mudar de vida sempre, sempre, sempre. E isso é para a vida inteira. Né? É para a vida inteira. Por isso que tem um sacramento da reconciliação. Por isso que tem um sacramento da comunhão. Tudo isso são sinais da graça de Deus para a nossa salvação, para a nossa vida cheia de graça, né? Que nós recebemos na missa. E na missa,
que é o ponto alto, o cume, o ápice da vida da igreja, é necessário que nós, todos, principalmente quem preside, o padre, tome consciência do que vai celebrar. Porque às vezes a gente entra na igreja, né? A gente conversa, vai se encontrar não sei com quem, né? As pessoas que se encontram começam a perguntar da família, ou a gente vem já chateado, chateada. A gente vem com outras intenções na cabeça, para colocar para Deus. E às vezes estas intenções não vão me ajudar a entrar em comunhão com Ele. É o que as pessoas dizem assim: eu entrei na igreja e saí do mesmo jeito. Né? Ou saí pior. Tem pessoas que dizem: entrei, fui na missa, deveria ser um momento de alimento, né, para a vida, e de repente foi uma experiência negativa, né? Então, quando você entrar na igreja para rezar, para participar da missa, entre, sente no seu banco, né? Sente no banco, feche seus olhos, né? Deixa falar o seu coração, centre o seu olhar aqui para esta, né? Esta mesa, que eu tome consciência do que eu vou celebrar, que aqui é o mistério pascal de Cristo, que vai me iluminar, que vai fazer a minha vida receber graça, força. Força. Então, se todas as pessoas entendessem o que é esta graça, nós celebramos melhor quando eu entendo, não é? Porque a missa, a gente não... Ninguém paga a graça de Deus. Ah, a gente foi na secretaria e pagamos a intenção. Não, você está dando uma contribuição pela missa que o padre vai presidir na sua intenção. Né? Daquela primeira oração, quando o padre faz, oremos, oração da coleta. Mas a missa, ela não é só daquela pessoa pela qual nós rezamos e colocamos na intenção. Então, gente, eu queria falar hoje desta importância da Santa Missa. Eu sei que o horário urge, né? E a gente que senta e levanta cedo começa a cochilar, né? Mas eu creio que todo carismático e carismática precisa valorizar não só a Eucaristia do ostensório, mas valorizar a missa inteira aos domingos. Que às vezes podemos cair neste perigo, né, de valorizar mais o ostensório em detrimento da missa como tal. Vamos participar da adoração? Vamos sim, né? Não pude participar da missa, eu vou na adoração. Tem mesmo valor? Não tem o mesmo valor, né? A missa é o ponto alto, o cume da vida da igreja. Agora eu quero terminar dizendo assim: para ir à missa, tem determinados tipos de roupa, sabe?
Por exemplo, na Europa, quando nós vamos nos encontros, em Roma, por exemplo, em Roma, vamos dizer, se você vai na missa sim, em Roma, aqui não. Alguém lá vai te pegar uma toalha na sacristia e vai colocar em você. É assim. De regata, não participa da missa. Em Roma é assim. Em Jerusalém, nas basílicas, não, homem não entra de bermuda na igreja. Tem que estar de calça. Fomos em peregrinação em julho passado. Algumas pessoas, inclusive uma da nossa comunidade, que estava lá comigo, aqui da Imaculada, não entrou na igreja ficou fora. A igreja do Magnífica de Nossa Senhora. Não entra. Mas nós no Brasil, né? Mas aqui eu quero dizer também, isso é para todos, não só para a renovação carismática católica, para a celebração da missa, existe uma postura, não só de atitudes, né? Mas uma postura de roupa. Por exemplo, eu vou sentar, vou pegar uma cadeira, que depois eu falo da roupa. Tem gente que senta como senta na sala da casa, né? Na missa. Cruza as pernas. Não, tem uma postura, gente. Nós estamos diante de Deus. O padre, para celebrar a missa, eu tenho obrigação de estar de túnica e de estola. Sem túnica e estola não se celebra. Mas o padre é o padre, tá? Não, é obrigação minha. Mas o fiel que vai à missa, que vá com uma roupa digna. Não estou falando só da regata, eu falei da Europa. Mas você está digna, tá? Não fique preocupado. Mas que vá com uma roupa digna. Por exemplo, se eu vou no fórum, né, da nossa cidade falar com o juiz, eu não vou de chinelo de dedo, havaiana, né? No Rio de Janeiro, todo mundo usa havaiana em todos os lugares, até na igreja. Tá bom. Vou fazer o quê? Não vou proibir ninguém que entrar na fila da comunhão de bermuda, eu vou dar a comunhão. Sem problema. Por exemplo, tem um padre da minha casa, não vou dizer o nome, que um rapaz foi para a confissão de bermuda, o padre disse, vai para casa colocar uma calça e depois você volta. Né? Ele já é do tempo, bastante tempo atrás, que era mais rígido do que nós hoje. Mas eu só gostaria de lembrar, não é? Da dignidade, da postura e do traje, da participação da Santa Missa. Né? Pois eu estou falando da missa. A gente está no encontro, por exemplo, hoje, nós não estamos na missa. Né? Mas quando vamos celebrar a Eucaristia, então, este ato importante, que será celebrado, mistério pascal de Cristo. Então eu vou bem vestida e bem vestido. Aquilo que nós dizíamos, não é usar uma roupa cara, é uma roupa de missa. Eu trabalhei numa cidade de Santa Catarina, eu nem era padre, era mais roça do que as nossas roças, algumas comunidades, né? Chovia, era lama, como agora, deve estar bem molhado o solo. O povo ia para a missa descalço, porque a lama vai subindo o pé da gente, né? Se você está de calçado, se você andando na lama,
a lama vai grudando no teu pé. Então eles tiravam o calçado e ia descalço andando na estrada. Chegando lá na capela, eles lavavam os pés e colocavam o calçado para entrar na igreja para celebrar a missa. Aí eu fui, inclusive o padre Sebastião era o pároco lá na cidade chamada Vidal Ramos. Eu falei, como é que esse povo que veio na lama está com o calçado limpo, né? E nós, de sapato, tudo sujo. Que a gente estava de sapato e foi na lama de sapato. Então, esta atitude, não é? De saber o que eu vou celebrar. Deus está preocupado com a nossa roupa? Não, gente. Mas é a minha gratidão, é o meu que eu quero oferecer a Ele de melhor. Então a gente vai, não vamos como vamos ao parque, como vamos ao clube, né? E nós vamos de uma forma digna. Formiga, graças a Deus, o povo vai de uma forma muito digna. O povo aqui é muito respeitoso. Graças a Deus, né? Graças a Deus. É muito respeitoso para com a Sagrada Eucaristia. Mas sempre é bom lembrar, né? Tanto aos leigos como também aos padres, né? Os padres têm que tomar banho, lavar as mãos. Imagina eu chegar para a Eucaristia com a mão toda empoeirada, unha sem cortar, né? O padre. Então a dignidade pelos atos que eu vou celebrar que me exige respeito, né? O padre lavar a túnica, lavar a estola, né? Deus merece o melhor, né? E por fim, aqui quero terminar, viu, gente? Senão eu fico falando muito. Eu queria dar um recado dos velórios que a gente reza na cidade. Gente do céu, que conversação danada. Nós vamos lá rezar pelo defunto, né? O defunto é a pessoa que morreu. Mas o povo não faz silêncio, não. Ontem, ainda bem que tinha um microfone na funerária da Aliança. Olha que eu pedi silêncio 3 vezes, eu não consegui, não. Eu até gritava, rezando, Pai Nosso, mas não fazia, era muita gente também, tinha 2 velórios. Mas não é de hoje que a gente vai percebendo que nos velórios a gente não faz silêncio na hora da oração. Já fica fora conversando. O lugar lá onde ficam os familiares com o corpo é pequeno, né? Mas eu queria que vocês me ajudassem. Quando você for rezar, vamos, né, pedir, vamos rezar. Ao menos aquela hora, né? A missa é silenciosa. O povo aqui não conversa na missa. Conversa antes, né? Antes, tudo bem. Mas na hora do velório é uma festa, né? Nossa Senhora Aparecida. Ontem eu falei, não é o momento, claro, seria muito chato o padre chamar a atenção na hora do velório. Eu não faço isso. Quem está ali para rezar comigo, vamos rezar, com barulho ou sem barulho. Mas eu me convenci, eu falei, gente, eu vou falar onde for, nas missas, para que a gente possa fazer um pouco mais de silêncio na hora do velório. Né? E o último recado, não é de missa. Gente, nós temos que cuidar, e eu queria que vocês também me ajudassem. Porque hoje o secretário da Saúde, ele visitou os padres, porque os casos de dengue está 500 vezes maior
do que o ano passado. Né? Então eu penso que nós que moramos nas ruas aqui, não é? Ou lá onde você mora, porque os casos de dengue vêm das nossas casas. Então nós temos que cuidar, porque nós não vamos morrer de coronavírus, mas a gente pode morrer de dengue aqui, hein? Olha, me assustei. Esse ano, os casos serão 500 vezes maiores. Eu falei, o senhor tem base para dizer isso? Tenho base para dizer isso. Então vamos todos, não é, cuidar até do terreno do nosso vizinho e pedir para o vizinho limpar as águas paradas, as plantas com os pratinhos embaixo. Não é? Tem uma rua aqui perto que tem 3 pessoas com dengue, aqui na nossa comunidade. 3, na mesma quadra. Então o foco de dengue está ali. Não passa ali não, viu? Depois eu falo a rua. Então temos que cuidar. Então vocês podem nos ajudar. Nós padres também vamos falar nas missas do cuidado que temos que ter na nossa casa, no nosso quintal e também na casa do vizinho. Porque nem sempre aquele visitante para ver se tem água parada, as pessoas não deixam entrar. E o bairro que mais tem dengue é o meu, o centro, que está crescendo. Né? Então que vocês também nos ajudem. Vamos cutucar os vizinhos para cuidar dessa realidade. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se quer falar alguma coisa? Depois eu vou deixar vocês rezarem. Participa da missa, com fé, né? Eu sempre participo da missa como se fosse a última. Né? Porque eu não sei se amanhã eu vou morrer. Então eu celebro com toda a devoção, com todo o amor, né? Para que a missa me ajude a me levar para o céu. Né? Eu quero o céu. Eu acho que você também. Tá bom? Amém?